Bom, nesse vídeo eu vou dar uma brincada aqui com uma planilha que eu uso muito, principalmente nas reuniões com os clientes que estão iniciando a assessoria comigo e com o objetivo de ficar didático ali para mostrar de forma rápida e didática durante a reunião como que funciona um planejamento financeiro, quais são as variáveis que a gente olha, qual que é a estrutura de um planejamento financeiro que leva em consideração o tempo, né, que a pessoa vai aposentar, que leva em consideração a rentabilidade de investimentos, né, da poupança que a pessoa vai fazendo ao longo do tempo, leva em consideração o efeito da inflação, né, ao longo do tempo também, e a idade da pessoa, qual que é a idade que ela quer aposentar, quais são os sonhos em relação a qual que é o tamanho de uma renda passiva que ela quer atingir no futuro, né? Então tudo isso é levado em consideração. É uma planilha que eu criei há uns 6 meses atrás, mais ou menos. Me inspirei em uma planilha de um outro consultor que eu vi ele usando. É o mesmo formato, mas a dele era ainda mais simplificada, mas eu achei que eu precisava adicionar algumas coisas que não podem ficar de fora, como essas questões de efeito de inflação e tudo mais. Então eu fiz a minha e desde então venho usando nas reuniões com os clientes e tem sido muito legal porque é muito didático, né? Vou compartilhar minha tela aqui com você. Então essa aqui é a planilha. Vou te mostrar como é que funciona a estrutura dela. Primeiro, né? Eu gosto de separar, na assessoria, eu separo os meus clientes, eu classifico eles em três categorias de perfil de investidor, né? Que são os três perfis clássicos, né? No mundo das finanças aí, que é o conservador, moderado e o agressivo. Com os conservadores, eu sempre alinho com eles que é interessante a gente buscar bater a rentabilidade do CDI nos investimentos deles. Para o moderado, eu costumo alinhar o IMAB5, né, que é um índice que leva em consideração os títulos públicos indexados ao IPCA, né, indexado à inflação no Brasil, com vencimento de até 5 anos. No caso do agressivo, eu costumo alinhar o IPCA mais 10%. Por quê? Porque esses dois aqui a gente indexa em cima da inflação, né? Em cima do IPCA, e no caso aqui o IMAB5 também são títulos indexados ao IPCA. Porque é importante que a gente sempre busque ter rentabilidades reais, né? Principalmente pensando que a gente está acumulando um patrimônio em real para ser gasto aqui no Brasil. E ao longo dos anos a gente vai ter o efeito da inflação desvalorizando a moeda, né? Fazendo com que aquele dinheiro acumulado ele perca poder de compra ao longo do tempo, né? Então aqui, por exemplo, você pode já ver que eu considero já uma inflação histórica aqui. A última vez que eu atualizei foi em junho. Dos últimos 20 anos aqui a inflação estava numa média anualizada de 6,05%. Então esse é o percentual de inflação que eu vou considerar nas projeções. Beleza. Esse perfil ele vai ser puxado justamente aqui. Por exemplo, a gente fazer uma simulação para mostrar o funcionamento da planilha, eu vou puxar o número 2, que é o moderado. Então você pode ver que ele já puxou aqui o retorno de 13,05, que é o histórico também do IMAB5 nos últimos 20 anos, tá? Beleza. Então como é que funciona a planilha? Eu vou colocar aqui a minha situação atual, vou colocar a minha idade atual, a idade que eu gostaria de poder viver de renda passiva no futuro, e vou colocar aqui um número também de expectativa de vida, né? No Brasil, aí, a expectativa de vida estatística das pessoas é em torno de 80 e poucos anos, alguma coisa do tipo. Normalmente, eu utilizo aqui, por exemplo, 95 anos, né? Até 100 anos, por exemplo, porque grande parte, até principalmente do perfil de pessoas que normalmente eu atendo, são pessoas que têm alto poder aquisitivo, vão ter acesso a uma boa qualidade de vida, de modo geral, cuidam da saúde, têm acesso a uma bons tratamentos médicos e tudo mais. Então são pessoas que, estatisticamente falando, vão viver mais, né? Então a gente já utiliza aqui, né, uma boa idade aí. Por quê? Porque quanto mais a gente colocar de tempo aqui, mais a planilha
vai considerar que a gente vai ter um tempo maior de fruição, né? Que a gente fala, de um tempo maior de gastar o que foi acumulado, certo? Então, quanto mais tempo a gente colocar, se eu colocar que eu vou viver 150 anos aqui, a conta vai ficar ainda mais difícil, né? Ou seja, eu vou ter que poupar ainda mais para bancar o meu padrão de vida mais tempo, né? Então, essa é a dinâmica dessa planilha. Normalmente eu vou colocar aqui 95 anos, alguma coisa do tipo. Então eu posso, por exemplo, a minha idade atual é 27 anos. Por padrão, também para uma organização junto com os meus clientes, normalmente as projeções a gente faz de 20 anos para todos, né? Porque fica padronizado, eu consigo padronizar os relatórios, fica mais fácil. E a gente consegue acompanhar de forma mais simplificada. Então, vou colocar aqui que eu vou que a idade que eu gostaria de poder viver de renda, vou colocar aqui 47 anos, para dar justamente um tempo de acumulação de 20 anos, tá? E como eu vou viver até os 95 aqui, eu vou ficar 48 anos recebendo renda passiva em cima do meu patrimônio, certo? E a renda passiva, ela vai ser em função do CDI, aqui do histórico do CDI, que é de 11,01%, tá? Então, considerando que eu vou passar 20 anos acumulando patrimônio e investindo, tendo uma rentabilidade média de 13,05, e a partir do momento que eu chegar nos 47 anos, depois eu vou viver de renda com uma rentabilidade de 11,01%. E descontando esse patrimônio ao longo de todo esse tempo aí, desde agora até os 95 anos, com a inflação de 6% ao ano, tá? Aqui, às vezes eu preencho, em alguns casos, a renda atual da pessoa para facilitar para ela pensar em qual vai ser o valor do aporte. Porque, por exemplo, se eu vamos supor que eu ganho 10 mil reais por mês. Se eu ganho 10 mil reais por mês, eu vou pensar que eu devo poupar todos os meses algo em torno... É interessante eu poupar pelo menos uns 20% disso, né? O ideal, eu diria que é 30%. Então, se eu ganho 10 mil reais por mês, o ideal seria eu poupar todos os meses 3 mil reais, pelo menos. O ideal. A maioria das pessoas vai trabalhar ali com 20, né? Então vamos colocar aqui que eu vou poupar 2 mil reais por mês, que daria os 20% aqui. Então a gente já calculou aqui meus aportes de 2 mil reais por mês, vai dar um total anual de 24 mil reais. Em percentual sobre a minha renda, vai ser de 20%, né? Sobre os 10 mil. Então, está considerado aqui que eu estou vivendo um padrão de vida atual de 8 mil reais. Ou seja, eu estou ganhando 10, estou poupando 2, está sobrando 8 para me gastar. Estou vivendo um padrão de vida atual de 8. Aí aqui depois ele vai fazer um cálculo aqui pra gente. Depois eu vou colocar aqui qual que é a situação que eu quero durante a minha independência financeira. O que seria esse período da independência financeira? É depois dos meus 47 anos. Então, quanto que eu quero ter de renda passiva mensal em valores atuais, porque isso aqui vai ser corrigido pela inflação, né? Em valores atuais, quanto que eu quero ter de renda mensal lá a partir dos meus 47 anos até os meus 95, né? Em valores atuais. Vamos supor que eu quero manter o meu padrão de vida gastando 8 mil reais por mês, os atuais. Aliás, vou colocar mais, porque vamos deixar o cálculo mais realista, porque a gente precisa considerar que ao longo do tempo, quando a gente vai chegando mais próximo da velhice, a gente vai envelhecendo, o padrão é que a gente vai gastar muito mais do que a gente gasta hoje. Existem pesquisas que demonstram que que a média da população passa a gastar até 30 vezes mais, que é muita coisa, né? Isso considerando que na média da população várias pessoas vão ficar doentes, vão ter que passar por tratamento médico, vão ter doenças graves, né? Vão ter um câncer, vão ter um problema cardíaco, vão ter que tomar muito medicamento. Então, assim, na média, esse custo de vida ele aumenta muito, tá? Em 10, 30 vezes, que é muita coisa. Então, se a gente considerar que eu quero ter uma tranquilidade, vou colocar aqui 20 mil reais em valores atuais, né? Pensando em valores atuais. Então, se eu ganho 10 mil hoje, eu estou poupando 2 por mês.
para poder chegar lá nos meus 47 anos e poder viver com 20 mil reais por mês, renda passiva, sem precisar trabalhar. 20 mil reais por mês que cai dos meus investimentos, do patrimônio que eu acumulei até lá na frente. Aqui ele já está calculando que essa renda passiva aqui de 20 mil dá 240 mil reais por ano. Ele já está ajustando pela inflação, então perceba que esses 20 mil reais hoje, lá na frente, eles vão custar 66.866 reais. Então, o patrimônio que eu vou ter acumulado lá na frente, eu vou estar descontando desse patrimônio, eu vou estar recebendo desse patrimônio 66 mil, vou estar gastando dele, né? 66.866. Aqui a renda anual ajustada à inflação, né? Que é o 66.866 multiplicado por 12. E o valor aqui já está calculando o valor necessário para atingir essa renda passiva desejada. Mas note o seguinte: não adianta só eu atingir essa renda, esse patrimônio aqui só para ter essa renda passiva aqui. Por quê? Porque eu vou viver muito tempo, né? Então eu preciso considerar tudo aqui, né? Vamos seguir com o cálculo que você vai entender, né? Aqui, qual que é o tamanho da minha conta atual? Vamos supor que eu aqui com os meus 27 anos já tenha acumulado 100 mil reais em investimentos. Beleza. Então, essa aqui é a foto atual e as projeções. O que ele está me mostrando? Está me mostrando que eu já acumulei 100 mil e se eu ficar aportando 2 mil todos os meses, lá no ano da minha independência, ou seja, daqui 20 anos, eu vou atingir um patrimônio de 3.647.771. Só que isso aqui não vai ser suficiente para ter a renda passiva dos 20 mil. Ele já está tudo vermelhinho aqui, já está me mostrando que tem coisa errada aqui. Por quê? Porque eu vou ter que ter um patrimônio maior para que seja suficiente para gerar esses 20 mil aqui, ó. Por exemplo, aqui ele estava me mostrando as conclusões, quanto faltaria ou sobraria para a independência. Ou seja, se eu zerar esse cálculo negativo aqui, ó, e mudar, vou mudar no meu aporte para saber quanto que eu preciso aportar a mais para chegar no valor necessário. Olha só, ele jogou o meu aporte mensal para 5.155, então eu teria que aportar metade da minha renda mensal, mais da metade, né? Para eu conseguir atingir aquele patrimônio de 7.287, lá com os meus 47 anos, e ter a minha renda passiva de 20 mil reais. Só que isso aqui ainda não é suficiente. Por quê? Porque eu vou viver até os 95. Então eu preciso... perceba que aqui ele tá calculando como se quando eu morresse, eu tenho um valor negativo. Ou seja, meu patrimônio não foi suficiente para arcar com esses 20 mil reais aqui durante todos esses 48 anos. Então o que eu preciso fazer? Eu vou zerar aqui esse cálculo da herança também e vou mudar lá no meu aporte também para saber quanto que eu preciso para atingir, para zerar essa conta aqui. Olha só, não dá, né? É inviável, porque eu ganho 10 mil, eu teria que aportar a partir de agora 11.559. Só que eu ganho só 10 mil, então eu teria que eu teria que fazer um grande esforço para aumentar minha renda e conseguir fazer aportes médios ao longo desses próximos 20 anos de 11.600 praticamente, né? Então eu teria que trabalhar muito aí para conseguir aumentar muito a minha renda ao longo desses próximos 20 anos e fazer aportes muito maiores. Ou se não, né, que é o caso quando a gente está fazendo os planejamentos dos clientes, normalmente quando está muito longe, assim, está muito inviável, às vezes a pessoa já está numa situação na carreira dela onde ela não tem muita perspectiva de aumentar muito a renda e tudo mais. Então o que a gente faz? A gente aumenta o período de acumulação aqui, né? É uma possibilidade dela poder aposentar ou diminui. Tem várias variáveis que a gente pode mexer, né? O perfil não dá para mexer muito porque normalmente as pessoas que estão em período de acumulação elas vão seguir o perfil moderado aqui, o número 2. Eu não posso
colocar como um perfil agressivo quem não tem o perfil psicológico para lidar com a volatilidade dos investimentos, né? Uma pessoa que não tem conhecimento sobre investimentos e tudo mais, mesmo que ela conta com assessoria, né, com o meu trabalho como assessor para ajudar a fazer os investimentos, para olhar a carteira dela e tudo mais. Se a gente for para um perfil agressivo, o que pode acontecer? Pode acontecer que durante uma crise, por exemplo, tenha uma grande volatilidade no patrimônio dela e ela fique desesperada e entra o estômago, fala mais alto do que a cabeça e ela tome decisões erradas, mesmo tendo a ajuda da assessoria, que no momento ali da crise eu vou poder trazer a racionalidade, mas às vezes não é suficiente. Então eu preciso manter os perfis corretamente, eu não posso arriscar nessa questão do perfil. Já se é uma pessoa mais nova, já tem mais conhecimento sobre finanças, sobre investimentos, a gente pode usar o perfil agressivo. Isso aqui vai ajudar muito na conta, né? Perceba que os números já ficaram bem verdinhos lá na frente, já mudou muito. Porque quando a gente puxa o perfil agressivo, a gente está falando de uma rentabilidade uns 3% maior aqui, né? Na média ao longo do tempo. E aqui é uma conta, já que eu citei essa questão da rentabilidade, já mencionando que isso aqui são contas bem conservadoras. Aqui eu estou considerando rentabilidades bem conservadoras. A maioria dos meus clientes está com rentabilidades muito acima disso aqui, né? Perfil agressivo, que eu tenho clientes que já fecharam vários anos aí com rentabilidades acima de 20% e tal, né? Às vezes bem acima disso, inclusive. Então, assim, são cálculos que a gente precisa ser o mais conservador possível para que seja mais realista, né? E é claro que, por exemplo, aqui a gente está projetando uma inflação histórica para o futuro, a gente está projetando uma rentabilidade histórica para o futuro. Pode ser que isso tudo mude, né? Isso aqui é um norte, normalmente são os cálculos que a gente faz para balizar um planejamento financeiro, mas depois a gente precisa ir revisando esse planejamento ao longo do tempo, né? A cada um ano aí a gente dá uma checada se a gente está batendo as nossas metas, né? Se está tudo correto e olha cenário para frente, muda os números para a gente adequar, né, o planejamento ao máximo à realidade, para ficar o mais realista possível e garantir que a gente vai conseguir atingir nossos objetivos no futuro, certo? Então aqui tem várias variáveis, como eu falei, né, muitas variáveis que a gente pode alterar para adequar a situação e alinhar algo que seja tanto realista de ser feito, né, na vida financeira da pessoa, do investidor, quanto aquilo que ele precisa, né? Porque, como a gente falou, nós temos a tendência de aumentar o nosso custo de vida durante a velhice, a gente precisa ter segurança financeira, né, para dar segurança também para nossa família, quem vai construir família e tudo mais, para os filhos. Então tem que ter um planejamento financeiro para que não aconteça o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente, que é não ter um planejamento financeiro e chegar lá na frente. A pessoa às vezes está querendo aposentar, sei lá, está com 50 anos, quer aposentar com 60 e tal, e acaba descobrindo que ela não poupou durante a vida e agora não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo para acumular um patrimônio, não tem mais capacidade de poupança, porque grande parte da renda já está comprometida com o custo de vida mais alto e tal, e aí ela se vê numa grande armadilha financeira que ela entrou sem saber, porque não fez contas, não fez um planejamento financeiro ao longo do tempo, certo? Isso aqui é extremamente importante. Espero que nesse vídeo aqui você tenha conseguido visualizar, né, de forma didática a dinâmica de um planejamento financeiro, tenha entendido também a importância disso para você. Se você quiser fazer juntamente comigo, entender como você pode atingir seus objetivos aí também, meus contatos vão estar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal também para você receber os próximos vídeos e até mais.